Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula de estruturas de dados. Então nesta videoaula a gente vai falar a respeito de arquivos, leitura e gravação em modo binário. Já tem videoaulas que falam disso, mas essa daqui eu estou publicando como ajuda aos alunos dessa disciplina. Então eu propus para eles um exercício para cálculo de distância entre cidades. Então, no programa, o usuário vai digitando nomes de cidades, coordenada x, coordenada y, e aí depois usando a fórmula de Pitágoras, a gente calcula a distância. E os dados têm que ser gravados em modo binário. Então eu vou demonstrar aqui uma solução para esse exercício. Bom, o enunciado do exercício era esse daqui. Então, essa figura representa a disposição geográfica de uma série de cidades através de um sistema de coordenadas cartesianas x, y. Então, a cada ponto desse vamos assumir que seja uma cidade. E cada cidade num sistema de coordenadas, não importa se é universalmente usado ou não, mas é possível, se a gente adotar um sistema de coordenadas desse modo, calcular a distância entre esses dois pontos. Então, se no meu sistema de coordenadas, esse daqui é a posição xy 2, 2, e esse daqui é a posição xy 10, 4, então isso daqui forma um triângulo. Então, eu posso aplicar aquela conhecida fórmula, soma do quadrado dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Então, sempre a distância vai ser a hipotenusa desse triângulo fictício, né? Então, o programa tem que permitir que o usuário digite os dados de uma cidade, os dados de outra, e assim por diante. A hora que ele parar de digitar, o programa tem que calcular essas distâncias. Então, a distância entre cada cidade e a distância total percorrida. Imagine que você estivesse criando uma rota, né? Fazendo um roteiro de viagem, por exemplo. Então você vai digitar uma série de cidades e ele vai calcular a distância entre cada cidade e a distância total que você vai percorrer para sair da primeira cidade e voltar até ela. Então aqui está dizendo o que tem que ter. Então tem que ter cada cidade tem que ter um nome, uma coordenada x e uma coordenada y. Aqui os tipos de dados de cada informação. Tem que permitir ao usuário digitar quantas cidades ele quiser. O programa deverá assumir como condição de término da entrada de dados quando o usuário informar um nome de cidade vazio. Então o usuário vai digitando o nome e coordenada. A hora que o usuário der Enter sem digitar nada no nome, o programa assume que o usuário não quer mais digitar. E a cada cidade que o usuário entrar com os dados, o programa deverá gravá-la em um arquivo chamado rota.dat. Se o arquivo rota.dat já existir, os dados deverão ser preservados, devendo os novos dados serem adicionados aos já existentes. Se o arquivo não existir, deverá ser criado. E quando o usuário terminar de entrar com os dados, o programa deverá ler os dados do arquivo e calcular a distância entre uma cidade e sua subsequente, bem como a distância total percorrida. Deverá ser calculada a distância entre a última cidade e a primeira, conforme demonstrado no layout de relatório abaixo. Então, no final, deve ser apresentado um relatório com esse formato. Então, o usuário vai sair da cidade 1, vai até a cidade 2, distância tal. E aí, a hora que ele chegar na última cidade, ele volta para a cidade 1, qual é a distância. E no final, então, total do percurso, qual que é a distância total percorrida. Então, eu vou demonstrar como que a gente pode resolver esse exercício. Entrada de dados, gravação em arquivos e depois, então, leitura dos dados do arquivo e processamento. Então, uma coisa também que a gente já pode observar é que o usuário pode entrar no programa e digitar Enter direto, ou seja, não digitar nenhum dado. Então, o programa vai ler o arquivo, porque pode ser que já tinha dados no arquivo. Então, o usuário não quer entrar com novos dados, só quer recalcular a rota que já estava cadastrada. Bom, então aqui
os includes no programa, né? Tem alguns aqui, por exemplo, isso daqui para poder manipular arquivos, abrir, fechar, gravar. IOStream são as funções padrões de entrada e saída de dados via teclado e via monitor. stdlib eu vou precisar porque vai ter alocação. Não vai ter alocação porque esse daqui não está usando lista. Se precisar, depois a gente inclui, mas acho que não vai precisar. Nessa daqui tem as funções matemáticas, potência, por exemplo. Embora vai ser quadrado, né? Então, se levar um valor ao quadrado, é só multiplicar ele por ele mesmo. Mas eu vou usar a função de potência para demonstrá-la. String, a gente vai ter manipulação de string, né? Aqui. Bom, então essa aqui é a estrutura conforme representada lá no exercício. Um nome, uma coordenada x e a coordenada y. Aí eu vou criar aqui uma variável chamada cidade, que é do tipo struct cidade. Uma variável tipo fstream, que vai representar para mim o acesso ao arquivo chamado rotas. Então, eu tenho a variável arquivo, eu tenho que abrir o arquivo. Eu vou abri-lo em modo Alt para saída, e também tem que ser em modo binário. E ainda, se houver dados, tem que ser preservado, né? Então, append. Então, abre para a saída no modo binário, e se houver dados no arquivo já, os dados têm que ser preservados. Então, se eu tirar isso daqui, ele vai eliminar todos os dados, vai resetar o arquivo. Bom, esse daqui era um trecho de um outro programa, esse daqui a gente não está usando, vai usar em outro exercício. Então, depois de aberto, declarado a abertura do arquivo, eu tenho que testar se o arquivo conseguiu ou não, se ele conseguiu abrir o arquivo ou não. Na maioria das vezes vai conseguir, porque se ele não existir, ele vai ser criado, né? Bom, então aqui, depois de aberto o arquivo, eu tenho que testar se essa variável é nula. Se ela for nula, não conseguiu abrir. Então a gente vai dar uma mensagem. Então exibo uma mensagem, dou uma pausa e termino o programa. Bom, então se falhar, ele passa aqui e sai do programa. Se não, aí a gente vai entrar numa estrutura de repetição para ler os dados. Ler dados das cidades. Bom, gente, como num passe de mágica apareceu esse monte de código aqui. Então eu fiz isso, eu parei o vídeo, digitei o código para não tomar muito tempo, o vídeo não ficar muito grande. Mas aqui é uma estrutura de repetição infinita, né? Eu coloquei o while 1, então ele não tem o que comparar, então sempre vai ser verdadeiro, então sempre ele vai continuar repetindo. Aí eu limpo a tela, apresentar uma mensagem, espero o usuário digitar um nome de cidade, né? Então cin getLine, ele vai pegar do teclado, colocar nessa propriedade, na propriedade nome da variável cidade, e vai esperar o usuário digitar, vai aceitar até 30 caracteres. Na sequência, eu verifico se o tamanho do conteúdo da propriedade nome é igual a 0. Se for igual a 0, significa que o usuário deu Enter sem digitar nada. Aí eu dou um break, eu pulo fora do laço, ele vai vir para cá. Se não, se o usuário digitou um nome, aí eu vou pedir a coordenada x. Então aí cin cidade.x, coordenada y, cin cidade.y. E esse cin ignore porque às vezes fica a tecla Enter fica no buffer do teclado. Então eu estou mandando ele ignorar tudo que houver no buffer do teclado. E se eu não colocar isso, o que pode acontecer? Ele passa a ler a primeira vez, a segunda vez ele chega aqui, ele vê que já tem um Enter no teclado.
no buffer, na memória do teclado. Então ele não fica esperando, ele interpreta como se o usuário tivesse dado Enter nessa linha de comando aqui. Ou seja, digitado o nome, dado Enter no nome sem digitar nada. Aí vai cair aqui, ele vai ver que não tem conteúdo nenhum. Então só para vocês verem, ó, eu vou comentar isso, vou executar o código. Vou digitar a cidade, ó, uma coordenada. E aí, ó, ele não parou para esperar eu digitar o nome da cidade. Por quê? Porque a hora que eu dei o CIN aqui, eu dei Enter, o Enter ficou no buffer do teclado. Aí ele volta aqui, ele vê que já tem um Enter, ele acha que é o Enter para essa entrada de dados, e não é, né? Então, vou executar outra vez. Cidade 1. Aí funcionou. O erro é porque eu digitei um valor não numérico aqui. Ok? Então, isso daqui vai ficar repetindo. O que falta colocar aqui é a gravação. Então, depois disso daqui, depois dessa entrada, eu vou colocar o recurso de gravação. Então, eu vou parar o vídeo novamente, digitar o código para poupar um pouco de tempo e não ficar muito grande o vídeo. Então, o comando que grava é isso daqui. A minha variável de arquivo, função write. Onde está, em qual posição de memória que estão os dados que eu quero gravar. Então é o endereço de memória correspondente à variável cidade. Quantos bytes ele tem que pegar da memória e gravar em arquivo. O número de bytes correspondente ao tamanho de uma estrutura do tipo cidade, né? Então, o tamanho de memória que compreende todas essas informações aqui. Então ele grava, repete, pede para o usuário digitar outra vez e fica repetindo isso daqui até o usuário dar Enter. Bom, aqui agora a gente vai inserir aqui a lógica de cálculo. Então, ao sair eu vou fechar o arquivo. Então, por que eu vou fechar? Porque o arquivo foi aberto em modo gravação. Agora eu vou fechá-lo e abrir novamente em modo leitura. Então, fechou o arquivo. Aqui eu vou reabrir o arquivo. Então, arc open o arquivo rota.dat. Modo de abertura simplesmente iOS Base in. Só. Eu posso testar também. Eu vou colocar o mesmo teste que eu coloquei aqui, ó. Vai que ele não conseguiu abrir o arquivo, né? Então, se for nulo, fale ao abrir o arquivo rota. E aqui então eu vou fazer o processamento, ler cada cidade e fazer o cálculo. Bom, o vídeo já está com uns 13 minutos. Se eu fizer tudo vai dar um vídeo muito longo. Então eu vou parar, interromper esse vídeo, colocar ele como parte 1. E aí eu continuo numa segunda videoaula, onde eu concluo demonstrando a forma de cálculo. Ok? Então aguardo vocês na próxima videoaula.